Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos falar sobre o livro Bom Dia, Verônica, da escritora Andrea Kilmore, como vocês podem ver. Na verdade, Andrea Kilmore é um pseudônimo da escritora, ou seja, é um falso nome, porque a escritora diz aqui atrás, né, nos comentários sobre a escritora, que ela era policial, teve uma grande perca, por causa disso ela começou a escrever, né, ter essa vida paralela de escritora, fugiu para a literatura. O que é interessante falar desse livro é que é um romance nacional, um romance de suspense policial nacional, e que sim, é muito bom, é excelente, eu particularmente amei este livro. Poucos livros me fizeram atravessar a noite adentro para terminar, mas no meio do livro eu peguei ele numa madrugada, mesmo tendo que trabalhar quinta-feira agora, eu peguei ele direto e fui lendo, porque eu gostei muito e queria saber o final. Enfim, eu irei falar uma resenha do início, falar a resenha rapidamente e no final eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura. No final eu vou avisar vocês esperando de assistir porque terá spoiler. O livro, na verdade, conta em primeira pessoa a personagem principal, a Verônica, e ela vai contar que certo dia ela estava na delegacia e viu uma mulher, né, e ela acaba se jogando de um prédio e ela fica angustiada diante do suicídio dessa mulher e ela começa a investigar um caso. Ela trabalha com o Wilson Carvana, que é um policial meio indiferente às coisas que acontecem na delegacia, inclusive ao suicídio dessa mulher, porque antes da mulher se jogar, né, ela sai de dentro do escritório, porque Verônica ela é secretária do delegado Carvana. E ela quando a mulher sai, é Marta, se eu não me engano, ela sai do gabinete, chega até Verônica e pede um copo d'água e depois se joga. Então aquilo intriga Verônica e ela quer saber o que aconteceu com aquela mulher. Por meio dessa morte, Verônica vai começar uma investigação paralela, né, à sua atividade de secretária de Carvana. De outra maneira, logo depois você vai perceber que a narrativa tem outro narrador. É como se fosse um capítulo é de Verônica e outro capítulo é de Janete. Janete é uma mulher casada que está envolvida numa grande enrascada. Então, assim, quem vai ler esse livro vai ler, na verdade, duas histórias, duas narrativas. É uma narrativa só, mas com dois narradores, né? Vai ter um momento em que vai contar a história em primeira pessoa, Verônica, contando as suas experiências de investigar aquele caso, né, intrigante. E de outra feita você vai ter Janete, que é uma dona de casa, mas não tão convencional assim. E ela vai contar o que está acontecendo. Então, assim, o livro ele é realmente bom. Ele faz você querer saber o que está acontecendo, identificar o bandido, o pilantra e tudo mais. É um pouco assim... é chocante, né? É interessante. O que eu posso falar mais para não dar spoiler sobre a resenha? O livro ela vai agradar quem? A pessoas que gostam de suspense, gostam de uma boa escrita também, porque é um suspense bem escrito. E eu vou dizer a vocês que eu tô muito chocada, assim, no bom sentido, porque eu não tinha visto nenhum brasileiro, assim, um escritor brasileiro que se propôs a escrever esse gênero e conseguiu fazer tão bem como Andrea Kilmore, que a gente não sabe quem ela é, né? Mas eu tenho alguns palpites aí que eu vou falar depois. Então, gente, aqui fica a resenha. É uma narrativa de suspense policial escrita em primeira pessoa por dois narradores diferentes, né? Um é Verônica, outro é Janete, e elas vão nos levar para um ambiente meio sinistro, meio dark, muito complicado. E é isso que eu acredito que até aqui, tá bom? Para não dar spoiler, né? Porque, afinal de contas, esse não é um livro que eu vou colocar aqui no canal para comentário, porque não é comentário assim. É um livro para se divertir, né? Então não vamos tirar a graça da história, ok? Agora vamos aos comentário pessoal sobre o que eu me inquietei com o livro e aí talvez possa ter um pouco de spoiler. Então a partir daqui vocês não assistem mais, ok? Então, já sabendo que farei um comentário pessoal sobre o que eu achei da obra, haverá um pouco de spoiler aqui, mas eu vou tentar até aqui não ter spoiler. Gente, o que eu achei interessante nessa história foi o seguinte. Verônica ela é uma policial, mas também ela é uma mãe, dona de casa, que tem 2 filhos e um marido e tudo mais. E mesmo assim ela se vê numa grande intriga, né, na delegacia onde ela trabalha como secretária e ela quer investigar aquele caso.
Com isso, ela vai ter que conciliar a vida dela de dona de casa com a vida dela de policial. E eu achei isso muito interessante, porque a escritora, ela não fez tipo a novela das 8, que você só coloca a personagem lá, toda arrumada indo atrás dos bandidos. Não, colocou uma dona de casa, tendo que se dividir em 3, 4, pra, além da conta, né, daquela investigação que ela não é paga para aquilo, ela tá fazendo porque intrigou. Já que o delegado, o Carvana, não se interessou, ela queria fazer justiça àquela mulher. Então, assim, gente, a narrativa é fantástica, eu achei desse ponto. Porque, ao mesmo tempo que ela tem que chegar em casa, dar desculpa ao marido, porque tava na aventura, correndo atrás do bandido e tudo mais, é muito interessante. Em relação a outra narradora, que é a Janeta, dona de casa, eu não vou falar nada, porque, tipo assim, no primeiro capítulo você já vai saber no que ela tá metida, você vai saber o que é que tá interessante. Para mim, a personagem principal do romance, que eu acredito que seja a Verônica, que é Bom Dia Verô, que é ela, né? Eu acredito assim que a Verônica, ela é muito interessante. Teve algumas pessoas que gostaram da personagem, outros não gostaram. Eu gostei, eu achei super interessante. A obra é trabalhada, bem trabalhada. Não vou dizer pra vocês que eu gostei demais. Em relação à escrita, gente, como eu disse a vocês, a narradora, ela é uma narradora... a escritora, ela não se identifica, ela usa um pseudônimo que é Andrea Kilmore. Só que eu me atrevo a dizer a vocês que eu acho que a escritora desse livro é uma outra escritora que eu já fiz um livro aqui, eu já fiz uma resenha aqui no canal, está aqui. Eu vou deixar um link pra vocês, que é esse aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Eu achei essa estrutura de fazer assim, quando quer contar uma história, um contexto, coloca o narrador em primeira pessoa. Quando muda de narrativa, coloca outro narrador em primeira pessoa. Eu achei esse estilo muito parecido com o livro aqui de Romy Erling, né, que é O Diário de uma Escrava, de Romy Erling. Eu achei muito parecida a escrita desses dois livros. Eu achei interessante assim que, por exemplo, nesse livro aqui, né, Diário de uma Escrava, as cenas de sexo são muito explícitas, a descrição. Nesse livro aqui, né, de Andrea Kilmore, ela teve mais cuidado com isso. Por exemplo, ela criou um objeto, né, e tal, pra esconder aquela coisa lá que o cara vai fazer e tudo mais, que eu não vou dizer o que é. Então, assim, eu achei interessante isso, a sutileza, a forma como a escritora achou para deixar mais sutil a perversidade que vai aparecer no livro. Mas eu acredito que essa Andrea Kilmore pode ser que seja realmente uma pessoa que não quer se identificar e criou um pseudônimo, ou pode ser a própria narradora, né, sei lá, Romy Erling, que quer mostrar que é uma excelente escritora, assim, né? E criou uma narrativa tentando... porque eu achei assim, eu acredito que a maioria das pessoas que leram esse livro Diário de uma Escrava não gostou muito da aspereza, né, muita cena de sexo, assim, muito chocante, assim. Eu acho que ficou muito crua, assim, né? Ficou muito ruim. Sabe, assim, nesse sentido, ruim é essa descrição. Já que não é sutil, muito boa, muito legal. Então, assim, eu achei interessante. Eu acredito, tá muito parecida a escrita desses livros, dois livros. Eu acredito muito que possa ser a mesma pessoa, mas, né, vamos dizer assim. Deixa pra lá. Vou deixar o link aqui desse livro, né, O Diário de uma Escrava, porque já tem vídeo aqui no canal. Outra coisa que eu queria comentar também sobre esse livro. Gente, se realmente aconteceu um fato assim que fez com que uma policial se tornasse escritora, eu tô chocada. Porque o que acontece nesse livro aqui é muito louco, gente. Sabe, é um negócio de louco mesmo, assim, sabe? Outra coisa, vamos dizer assim, o cara que é doente, vamos dizer assim, o maníaco, né, nesse livro aqui, até nisso a escritora foi genial, porque ela trouxe temas indígenas, coisas indígenas, para o anti-herói dessa história aqui, né? Um dos anti-heróis dessa história aqui. Ele tem essa coisa meio indígena. Outra coisa também que eu gostaria de falar é que esse livro aqui terminou como eu gostaria que acontecesse. Gente, se eu não fosse professora, se eu não fosse a pessoa que eu sou enquanto profissional, eu gostaria muito de ser Verônica. O final desse livro é simplesmente excelente. Eu odiei primeiro e depois eu amei o final. Talvez algumas pessoas vão ler o livro e vão se chocar. Quem já leu, né, possa ficar já chocado com o que eu tô falando. E quem vai ler vai ficar chocado, porque eu amei o final. Eu amei o final desse livro. É tudo que eu gostaria que acontecesse com as pessoas que fazem essa sacanagem. Enfim, o que é que acontece? A história é meio macabra, sim. Não recomendo pra crianças com menores de 16 anos. Entendeu? Mas enfim. Eu recomendo também porque, assim, do mesmo jeito que nesse livro aqui,
a armadilha era muito questão da internet em alguns momentos. Aqui também tem isso. Então, até nisso, olha, Romy Erling parece muito com Andrea Kilmore. E será que é a mesma escritora? Se for a Darkseid, tem que me dar um livro, né? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Enfim, o que é que acontece? Eu amei o livro é excelente, eu estou muito feliz, porque há muito tempo que eu tinha lido um livro de suspense policial. Acho que o último livro que eu li foi O Colecionador de Ossos. Eu achei super interessante, mas eu vou dizer pra vocês, eu gostei muito mais desse. Brasileiro, de qualidade, top. Eu não vou falar de questão de erro de escrita porque eu não tô trabalhando numa editora pra ver erros de grafia, não. Eu não perco meu tempo com isso. Pra mim eu quero ver a estrutura, entendeu? Estrutura do livro, se me convenceu e tudo mais. Super convenceu, gente. Vou dizer pra vocês, enquanto gostar de livro, de literatura, as saídas que a escritora achou aqui pra justificar, assim, né, a forma da visão de um lado do outro. Super ótimo, e o final é excelente. Então, super recomendo Andrea Kilmore, o livro Bom Dia, Verônica. Tchau pra vocês, até a próxima. E aguardem outros livros da Darkseid Books.